Vem a exame desta Comissão de Assuntos Econômicos o projeto de lei do Senado, de autoria do senador Cássio Cunha Lima, que altera a lei complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, para regulamentar a transição administrativa dos poderes executivos. O projeto se constitui de 2 artigos. O artigo 1º introduz 2 alterações na Lei de Responsabilidade Fiscal, altera o artigo 48 e acrescenta o artigo 48B. O artigo 48 trata da transparência da gestão. O PLS acrescenta nesse dispositivo o inciso 4º, para determinar que a transparência seja assegurada também mediante a criação de comitês de transição, na forma descrita pelo artigo 48B. Já o artigo inserido pelo projeto determina que os chefes do Poder Executivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios cujo mandato esteja por encerrar-se, constitui no prazo de até 10 dias após a homologação do resultado das eleições, comissão de transição do governo integrada por membros da área de gestão administrativa, financeira, patrimonial e pessoal e pelo menos 2 membros indicados pelo candidato eleito. Tal comissão deve apresentar ao chefe do Poder Executivo os seguintes documentos. Eu me dispenso de ler os documentos que são exigidos, porque já foi distribuído o relatório. Eu passo, senhor presidente, a análise. Nos termos do inciso 1º do artigo 99 do Regimento Interno do Senado Federal, compete a essa comissão opinar sobre os aspectos econômico-financeiros de qualquer matéria que lhe seja submetida, assim como opinar, conforme o seu inciso 4º, dentre outros temas sobre finanças públicas, normas gerais de direito tributário, financeiro e econômico da dívida pública. Quanto à constitucionalidade, nada foi levantado, senhor presidente. Suas normas se aplicam ao governo federal, aos estados e aos municípios e ao Distrito Federal. Tal abrangência poderia levar a questionamentos sobre possível invasão de competência das câmaras estaduais, distrital e municipais, se não fosse pelo fato da Lei de Responsabilidade Fiscal se aplicar tanto à União quanto aos entes federativos. Nunca é demais recordar que a Lei Complementar de número 101 de 2000 estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade da gestão fiscal. A transição democrática entre governos, de preferência mediante a formação de comitês de transição, deve ser sempre desenvolvida entre os que concluem seu mandato e os recém-eleitos. Uma boa transição, como todos nós sabemos, deve preparar o caminho de quem está chegando para que a continuidade do serviço público não seja prejudicada pela mudança. A boa transição deve também impedir que o candidato eleito tenha surpresas desagradáveis, o que não é novidade. Quando assumiu o cargo, no âmbito federal, a matéria já foi regulamentada pela Lei 10.609 de 2002, que dispõe sobre a instituição de equipe de transição pelo candidato eleito para o cargo de presidente da República, cria cargos de comissão e dá outras providências. Em alguns estados e municípios, existem leis sobre a matéria. Infelizmente, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, no entanto, há outros em que as regras sobre a transição
são inadequadas ou inexistentes, o que leva governantes eleitos a entrar na Justiça para exigir informações que lhes são negadas. É importante ressaltar que o teor do PLS número 55 foi inspirado em decisões normativas tomadas pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, conforme foi informado na justificação da proposta. Entendemos, finalmente, que a inserção do artigo 48B na Lei Complementar número 101 de 2001, bem como a modificação do artigo 48, são alterações meritórias que merecem ser acolhidas. Entretanto, 2 ajustes de redação se fazem necessários em razão de 2 colocações inadequadas de nota no texto do projeto. Em função do exposto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, votamos pela aprovação do PLS número 55 de 2017, com as seguintes emendas de redação. Exclua-se do artigo 1º do PLS número 55 de 2017 a nota aposta ao final da transcrição e a emenda número 2 desse ao artigo 48 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, na forma do disposto no artigo 1º do PLS número 55 de 2017. É o relatório, senhor presidente. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão. Em votação, o relatório do senador Garibaldi Alves Filho. As senadoras e senadores que concordam com o relatório permaneçam como estão. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da CAI favorável ao projeto, com 2 emendas que apresenta. A matéria vai ao plenário do Senado Federal.